Olá pessoal, espero que todos estejam bem. No nosso vídeo dessa semana nós vamos fazer aqui uma tabela de acordo com a norma ABNT. Uma tabela que você pode usar no seu artigo, você pode usar no seu trabalho de conclusão de curso. Então a gente vai desenhar essa tabelinha aqui, né, nesse espaço. Pessoal, é muito importante destacar que a ABNT ela não tem uma norma específica para a tabela. Então, ela manda a gente seguir o modelo de tabela do IBGE. Então, se você for procurar uma norma específica só sobre tabela, quadro, gráfico na BNT, né, a gente não vai ter, mas a gente segue, né, essa indicação que ela coloca, que é o modelo de tabela do manual do IBGE. Mas antes de começar a gente a desenhar aqui a tabela, eu quero falar um pouco para vocês sobre o que é realmente a tabela e mostrar os elementos da tabela. Então, eu fiz aqui um modelinho, só para explicar para vocês essa parte inicial. Então, veja bem, pessoal, o que é uma tabela, né? A tabela são dados numéricos que são dispostos aqui em linhas e colunas. E aí, você está vendo aqui, lá já no primeiro momento, né, que a tabela, você não é algo que você vai colocar no seu trabalho para escrever textos. Então, se você precisar escrever textos, então você vai precisar usar um quadro. Então, não é esse formato, né, que você vai apresentar o texto. Você vai apresentar o texto num quadro e você apresenta dados numéricos em tabela. Então, a tabela, ela tem 4 elementos aqui que a gente vai destacar. O primeiro elemento é exatamente o título, certo? O título, eu tenho aqui, ele fica aqui no topo, né? Então, essa parte aqui, ele é destinado ao número e o título. Então, você tá vendo aqui, olha, tabela 1. Aí, você coloca um tracinho e coloca o título da sua tabela aqui, que é o assunto que vai ter no conteúdo da tabela. Depois, você vem para o cabeçalho, que é essa parte aqui. O que é que tem nesse cabeçalho? O cabeçalho, ele vai indicar o conteúdo das colunas, né? Então, exatamente é o conteúdo que será visto nos dados da tabela. Então, aqui eu tenho o nome das provas, aqui eu tenho as notas do Enem de 2019, as notas do Enem 2020 e a variação, certo? De um ano para o outro, né? Depois você tem o corpo da tabela, que é exatamente essa parte aqui do meio. Esse corpo da tabela são as informações sobre o que você está querendo mostrar. Então, o que é que eu estou querendo mostrar nessa tabela? Eu estou querendo mostrar as notas médias do Enem de 2019 e 2020. Então, por exemplo, é um trabalho que a gente está fazendo aqui com o rendimento de alunos do ensino médio. Então, eu estou querendo mostrar essa variação de um ano para o outro. Então, o corpo da tabela, ele tem aqui o conteúdo. E, por último, nós temos a fonte, certo? O que é que significa essa fonte? A fonte é o responsável pela tabela. Então, quem foi que me passou esses dados? Eu peguei de onde esses dados? Então, se foi de um autor, se foi de um livro que você pegou, de um site, né? Então, você precisa colocar essa fonte aqui. Então, no meu caso, eu coloquei INEP 2020. Então, esses são os elementos principais, né? Então, agora realmente a gente vai começar a fazer a nossa tabela aqui. Então, pessoal, como é que a gente começa, né? A gente vem aqui, inserir, então aqui eu tô nessa opçãozinha, olha, inserir aqui. E aqui em tabela, você vai selecionar quantas colunas e quantas linhas você vai querer para essa tabela. Então, você vem aqui, ó, inserir tabela, né? E aqui eu vou criar uma tabela aqui com 4 colunas. Então, você já ajusta aqui. E número de linhas, eu vou colocar 8, certo? Então, é o modelinho que eu quero, tem esse formato. Então, você vai e coloca, né? Você pode já dar uma ajustada aqui na questão do espaçamento. Então, eu posso colocar aqui um espaçamento simples e vou remover aqui espaço entre parágrafos. Pronto, você pode deixar desse jeito. Então, agora a gente vai começar a digitar. Então, você pode digitar assim, sem muita preocupação. Deixa eu aumentar aqui um pouco o tamanho, que eu acho que pode ficar melhor para vocês visualizarem. Então, você pode ir começar a digitar, tá certo? Assim, sem muita preocupação. E depois a gente vai fazendo os ajustes, né? Aqui no que o manual do IBGE traz pra gente. Então, veja bem, pessoal, veja que esse primeiro aqui, que é o título, certo? O título da tabela, ele não é dividido em colunas, né? Você vai ter que fazer um texto só. Então, como é que você faz? Você vai selecionar essa parte aqui todinha e aí você vem
aqui em layout, olha, aqui no cantinho, tá aqui em layout. E aí você vai colocar aqui mesclar células, aqui olha, em cima, então mesclar células, pronto, veja que ficou, não tá dividido. Então aí você vem e digita o que você quer. Então eu vou copiar aqui, pra gente ganhar tempo, né, aqui pro vídeo não ficar tão extenso, então já copiei. Então tabela 1, notas médias do Enem 2019 e 2020. Então quando você terminar, você vai colocar aqui, né, a questão exatamente do cabeçalho. Então, o cabeçalho aqui nessas colunas, né, que são as informações que eu vou trazer aqui no conteúdo da minha tabela. Então, você vai digitar, tá certo? Eu tô copiando aqui, mas você digita o que você quer, né, e a quantidade de colunas que você precisa, tá certo? E aí, você vai colocando aqui. Esse cabeçalho é interessante que você coloque ele centralizado. As informações aqui da tabela, elas sejam aqui centralizadas, né? Então, aqui eu venho, tá certo? Eu vou aqui no início e já coloco aqui para centralizar. Pronto, então já trouxe isso daqui. Então, agora eu vou colocar aqui o nome, né, das disciplinas. Eu vou copiar, tá certo? Você vai digitar direitinho isso daqui, né? Então, aqui eu vou copiar aqui essa questão também dos números, tá certo? Você vai digitando as suas informações que você precisa, vai colocando aqui direitinho nas linhas, e depois a gente vai formatar ela bem direitinho, né? Tirando aqui algumas bordas, porque ela não vai ficar com todas essas bordas, né, que estão aqui nesse momento. Quando você vem para digitar aqui a fonte, né, perceba que a mesma coisa aqui do título, olha, você não tem divisão aqui de colunas. Então, o que é que você faz? Você vem aqui, seleciona, então eu venho em layout, né, novamente aqui nesse cantinho em cima, layout e mesclar células. Pronto, fiz isso. Agora eu vou pegar aqui a fonte, né, e selecionar e vou colocar aqui embaixo, certo? Então, pronto, aqui já tá, assim, os dados, né, eu já coloquei todos os dados aqui, já está tudo ok. Vou começar agora a formatar a tabela. Então, veja bem, pessoal, o que é que o manual do IBGE ele traz? Ele traz que essa tabela, ela precisa ter 3 traços horizontais. Então, veja que o meu tem muitos, né? Então, eu tenho esse de cima, tô aqui com um monte de traços horizontais, linhas horizontais aqui embaixo. Então, eu tenho muita coisa aqui, tá muito preenchido, né? E eu tenho que deixar ela mais limpa, com apenas 3 traços horizontais. Então, o que é que você vai fazer? Você vai selecionar a tabela e aí você vem agora em design, que é aqui no cantinho, né? Então, aqui eu tenho design, você vem aqui em bordas, certo? Então, aqui em bordas, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar exatamente essas bordas que não devem constar na minha tabela. Então, eu vou tirar aqui uma borda inferior, certo? Vou tirar essa borda superior, que eu também não tenho, né? Vou tirar essa borda esquerda. Então, se você olhar aqui, ó, veja que você tá com as bordas aqui, esquerda e direita. A tabela, ela não pode ter essas bordas. Então, a moldura, pelo modelo do IBGE, a moldura, ela não pode ter traços verticais que delimitem esquerda e direita. Eu posso deixar essas do meio aqui. Essas do meio não tem problema, não. Podem ficar. Agora, essas daqui da lateral eu tenho que tirar. Então, você seleciona a tabela, né? Então, a gente sabe que para a gente tirar a borda, a gente vem aqui, tá certo? Em design, né? Então, eu venho borda, vou tirar aqui a esquerda, então você pode clicar que ele já tira, certo? Aí eu venho aqui, olha, e tiro também a borda direita. Pronto, então tudo bem. Agora, o que é que ocorre? Eu tenho que tirar também essas linhas que tem aqui dentro da tabela. Porque pelo manual do IBGE eu só posso deixar 3 traços horizontais, tá certo? Então, essa parte interna aqui, né, essas linhas internas aqui, eu também vou tirar. Então, como é que você vai fazer? Você vai selecionar a parte aqui do conteúdo, tá certo? Que é essa parte aqui de dentro, né, que tá aqui no corpo da tabela. Então, eu venho aqui, novamente em design, tô aqui em borda, né, e borda horizontal interna. Você vai e clica, pronto. Então, aqui realmente ficou todo ok. Veja que eu só tenho agora 3 traços horizontais, olha. Um separando o título da tabela para o cabeçalho,
outro separando aqui o cabeçalho para o conteúdo e outro do conteúdo para a fonte. Então, você pode colocar aqui um espaçamento um pouco maior. Esse aqui está o espaçamento simples, tá certo? Alguns trabalhos, alguns periódicos, universidades pedem que você deixe no espaço simples. Você pode deixar esse daqui, mas se não tiver alguma limitação e você quiser colocar um espaço um pouco maior, você pode colocar aqui no 1,15, né? Então, você vai ter sempre que observar o manual, tá certo, da sua instituição, né? Ou do periódico que você está mandando, ou congresso que você vai mandar. Uma outra coisa, pessoal, com relação aqui ao título, né? Então, tanto a gente vê alguns modelos do IBGE com o título nessa posição, que foi o que a gente digitou, como a gente percebe também alguns títulos aqui no meio. Então, também não está errado, porque o IBGE ele traz algumas tabelas que tem um título no meio. Então, sempre é importante você olhar essa questão da formatação no seu manual. Com relação ao tamanho da fonte, então o que é que a gente faz? A gente deixa, geralmente aqui também depende muito do manual, e isso tá certo, da sua instituição, da biblioteca, então é importante que você consulte, mas no geral o que é que a gente faz? Aqui o título a gente deixa pode ser Time New Roman, Arial, a fonte do trabalho, né, que está sendo selecionado para você fazer. Então você coloca 12 aqui no título, mas a tabela aqui, ela fica com a fonte menor. Então a gente deixa realmente aqui na fonte 10, né? Então, pelo modelo do IBGE, se você for olhar, você tem o nome da tabela, ele tem uma fonte maior e o corpo da tabela com a fonte embaixo aqui é um tamanho menor da letra. E aí, se você quiser colocar uma observação sobre essa tabela, você pode, né? Como é que você faz? Você vem aqui, tu dá um enter quando você terminar e você vai colocar notas. Você pode fazer isso. Então, o que são essas notas? Essas notas eu vou escrever mais alguns detalhes sobre a tabela que não estão claras aqui. Por exemplo, se eu colocar assim, os resultados, né? Então, os resultados são referentes a alunos cotistas e não cotistas, certo? Apresentados de uma forma geral. Então, se eu quiser dar mais informações sobre a tabela, uma nota de uma forma geral, que é o que a gente chama exatamente de nota geral. Então, eu estou querendo esclarecer um conteúdo, certo? Então, você coloca aqui embaixo da fonte. Se você quiser criar uma nota específica, também você coloca. Mas essa nota específica, ela é aqui embaixo da nota geral. Então, o que é essa nota específica? Se eu for esclarecer algum elemento específico da tabela. Por exemplo, eu quero falar aqui agora, eu queria explicar alguma coisa sobre o conteúdo aqui da redação. Então, você vem, aqui quando você terminar a nota geral, se tiver a nota geral, né? Você vem, tá certo? E aí você vai digitar aqui abaixo da nota geral a nota específica. Então, como você colocou um 1 aqui, o que é que você vai fazer? Você vai colocar um aqui e vai escrever. Então, assim, por exemplo, o tema da redação, então você pode voltar aqui, né, que ele deu um recuo, ele vai dar automaticamente esse recuo, você pode voltar. Então, o tema da redação, certo? Aí você vai e escreve. Era sobre o quê? Não sei, uma nota específica que você está querendo criar. Então, a ordem seria essa, tá certo? Você vai colocar o título, o cabeçalho, o corpo da tabela, aqui, lembrar dessas configurações, aberta aqui na lateral, apenas com 3 traços horizontais, como a gente fez aqui. Embaixo, a fonte, tá certo? Você colocar a fonte e o ano. Se você tiver notas gerais, você bota aqui logo na sequência. Se você tiver notas específicas, vem por último. Aí, as notas específicas, elas vão ser numeradas. Você coloca o número aqui entre parênteses, vem aqui embaixo e aí você vai e digita essa notazinha específica que você está querendo esclarecer algum elemento ali da tabela. Pessoal, uma coisa importante também é você lembrar que antes de você chamar essa tabela dentro do seu trabalho, do seu artigo, do seu TCC, antes de você colocar a tabela, você precisa chamar essa tabela. Então, assim, o texto que vem aqui em cima, ele tem já que ter a ver com a tabela, né? Então, você não pode jogar uma tabela de vez no seu trabalho. Você vem digitando esse texto, então, assim, o parágrafo que está ali em cima, né? Então, eu venho digitando ele aqui, e aí, o que é que ocorre? Vai chegar o momento que eu vou dizer, conforme dados apresentados na tabela 1.
Então, quer dizer, você chamou a tabela. Aí você vai, coloca a tabela, como a gente fez aqui, tá certo? E aqui embaixo, quando você terminar, se você tiver as notas, tudinho, você coloca, deixa organizado. E aqui embaixo você vai explicar o conteúdo da tabela. Aqui, no seu texto, você vai explicar o conteúdo da tabela. Então, a tabela, ela precisa ser chamada dentro do seu trabalho. Você não pode jogar uma tabela, você vem escrevendo seu texto, aí você vai e joga uma tabela do nada, né? Então, o texto vai ficar muito solto. Então, lembre que esse parágrafo anterior é fundamental que você coloque já entrando no conteúdo da tabela, né? Fala o assunto e diz, conforme apresentado, conforme mostram os dados na tabela 1. Quando você for digitar esse nome aqui, tabela, sempre ele vai iniciar com maiúscula. Sempre, dentro do seu texto. Então, aqui eu vou explicar, conforme apresentado na tabela 1, esse T de tabela, tá certo? Sempre maiúsculo, o seu trabalho todinho. Então, se você tem tabela, se você tem gráfico, se você tem quadro, essas letras iniciais, elas serão sempre maiúsculas no texto do seu trabalho, tá certo? Pessoal, então esse foi o nosso vídeo dessa semana. Um abraço e até a próxima.